Gente, vamos lá, sem mais delongas. Por que vai ser interessante a gente trabalhar agora um pougo aqui no GA? O que a gente vai fazer? A gente vai simular como se estivesse montando um relatório de performance de uma determinada campanha simples, tá bom? Lembra que a gente acabou de falar que a primeira coisa que a gente tem que determinar são os objetivos de negócio, os objetivos de comunicação, e a partir daí a gente tem as métricas, ok? Vamos pegar nessas empresas que vocês acabaram de montar agora, que foi a de coisas de dança e a de hamburgueria deliciosa. Né, vai ver a fome também. E a gente vai fazer um pequeno exercício de faz de conta. Tá? Porque como eu não tenho orçamento suficiente para criar várias contas do GA simulados, a gente vai usar o que o Google tem, então nós vamos fingir que aqui é o GA da hamburgueria ou da loja de produtos lá de dança. Tá? Qual que vai ser o exercício mais faz de conta? Na parte de conversão, que é a última, que é a parte de e-commerce, obviamente os SKUs aqui do Google são os SKUs de comércio eletrônico mais padrão. Então, cadê? Então você vai ver, os produtos aqui são produtos mesmo, tipo varejozinho normal. Então aqui onde você está lendo a camisa, o casaco, etc. todo, vocês podem pensar isso em termos de hambúrgueres e coisas do gênero. Ou no caso para vocês de tênis e coisas, para você estar até mais próximo, tá? Mas fora isso a gente vai trabalhar um pouco com a mesma lógica do Google. Não preciso apresentar o Google Analytics para vocês não, né? Vocês já tiveram, beleza? Primeiro desafio, vamos fazer um relatório do mês de novembro da empresa de vocês. Qual é a primeira coisa, então, que vocês vão fazer? Qual o objetivo estratégico da empresa de vocês? Estamos falando da modalidade da empresa nova, tá? Esperamos que isso aqui ainda está em fase de crescimento. Qual o objetivo que vocês colocaram como empresa nova? De negócio. Beleza. Então, eles têm uma meta que é atingir 100 clientes por mês. E se eu pedir um relatório de um mês, qual que vai ser a parte importante desse início desse relatório? Checar se a gente atingiu 100 clientes. Claro que aqui no caso do Google eu sei que tem mais de 100 clientes, mas onde que vocês vão ver isso no Google Analytics? Opa! Primeira coisa que você vai fazer, você pode aqui estar a parte exatamente de comércio eletrônico e você pode ver exatamente quanto que você teve, vamos lá, de vendas, número de transações e a rigor, vamos colocar prazo certo, né, ô idiota, novembro. Estão vendo aí? Estão seguindo? Então aqui em cima onde você troca o tempo. Então aqui a gente está falando basicamente de 70 transações que foram feitas. A rigor, vamos lá? Essas 70 transações indicam para a gente que sim, eu tive, na verdade, uma aquisição provavelmente que passou lá da minha meta de 50, né? Sim. Então não. Então eu não consegui chegar aos 100 usuários, a 100 usuários que compravam, que era a minha meta, beleza? Se eu quisesse saber em termos de usuários novos no meu site, onde que você vai pegar essa informação? Essa informação, em geral, vem logo na primeira dimensão, que é a dimensão de público. Quando você já faz o setup, e aí a gente pode depois exportar, o dashboard que o Google tem, a gente falou sobre dashboards ontem, o dashboard ele vai apresentar as principais métricas, basicamente, que são usuários, números de sessões, sessões por usuário, que é uma parte importante em relação à frequência de consumo de um determinado conteúdo, número de page views, ou seja, visualizações de página, que vai estar diretamente relacionado, aí você tem uma taxa, né, que é a divisão de uma coisa pela outra, que é o número de páginas por sessão, que também está relacionado à frequência de consumo de um determinado conteúdo, assim como sessões por usuário, o páginas por sessão também está ligado a isso. Duração média de sessão, que é o tempo que a pessoa, que o usuário em geral, permanece no meu ambiente do site, e taxa de rejeição, que é o famoso bounce que vocês têm. Tá? Por que a taxa de rejeição é uma taxa importante?
na visão de vocês? Por que todo mundo sempre fala em taxa de rejeição? Você até consegue saber quem, isso é o segundo passo, é porque o quem você fala mais o individualizado da coisa, certo? Mas aqui a gente está pensando até mais em grupo, em termos quantitativos, fala, cara, quando eu falo que eu disse 41,61%, o que é bounce? Vocês sabem o que significa bounce? Hã? Não, eu quero saber o que é o verbo to bounce. Sabe a parte boa? Eu trouxe hoje o meu dispositivo de demonstração. É um dispositivo muito bom. E um pendrive também que eu achei por aí. Então, bounce. Quicar e voltar. Literalmente, to bounce é você quicar em alguma coisa. Então, quando eu falo bounce, tuft, é quando você bate e volta, literalmente. Então, do inglês, to bounce significa bater e voltar. Decoraram? Gravaram a metáfora da bolinha? Então, por que o bounce é interessante? Se esse é o meu usuário e aquele é o meu site, a ideia é que, se tudo der certo, eu jogo o meu usuário no site e ele fica lá. E aí ele fica, vai navegar, vai consumir meu conteúdo, vai ser impactado pelo meu conteúdo e posso conseguir que ele converta. Se eu jogo o meu usuário e ele volta, ou seja, ele sai do meu site, primeiro, de onde eu estou jogando esse usuário para o meu site? Normalmente mídia, né? Pode ser orgânico, pode. Aí depois vocês sabem onde ver, né? Ou não. Que é a parte de aquisição ali e tal. Mas se eu estou pagando grana para jogar meu usuário no site e ele está batendo e voltando, esse dinheiro de mídia está sendo meio que jogado fora, né, gente? Então, uma alta taxa de rejeição impacta em duas dimensões importantes, duas análises possíveis. Primeiro, que o meu conteúdo está dissociado daquilo que o meu público quer. Então, se eu sou, por exemplo, um publisher, tipo uma ESPN, e de repente a minha taxa de rejeição começa a aumentar, significa que as pessoas que estão entrando no meu site não estão achando nada de interessante e estão indo embora. Ou, que é o outro lado, se a princípio eu estou pegando mídia e essa taxa de rejeição está alta, que a taxa de rejeição é quem entra e não faz nada e vai embora, basicamente, significa que eu estou pagando para a pessoa chegar, mas que por alguma razão aquela pessoa não está se interessando. Então, vejam, a gente está aqui com uma métrica, que é a taxa de rejeição. Vocês me falaram de aquisição de novos usuários, certo? Eu estou derivando isso para que novos usuários estão sendo adquiridos, tá? Então, se a gente está falando que uma taxa de rejeição, esse aqui não está alto, tá? Então, a princípio, se eu estou com mídia e estou com uma alta taxa de rejeição, normalmente qual insight que isso me daria? Eu já sei que alguma merda eu estou fazendo, tem alguma coisa dando errado. Então, onde que pode estar dando errado? Quais são as causas desse bounce? Oi? Usabilidade ruim do site. Calma, segura. Se a usabilidade está ruim do site, qual dessas outras métricas é impactada? Se isso vem diminuindo ao longo... Lembra que a gente falou que uma métrica ela pode ser analisada longitudinalmente? Então, se eu tenho 2 minutos e 55, no mês seguinte, 2 minutos e 30, 2 minutos e 10, tal, e não é meu objetivo reduzir, porque às vezes eu quero reduzir também o tempo de permanência no site. Se for um site, por exemplo, transacional, eu quero que a pessoa complete a transação e vaze para o meu outro site. Ou um hot site de promoção, dá para fazer isso. Mas, a princípio, se eu tenho alta taxa de rejeição com uma queda no meu tempo médio de coisa, provavelmente eu estou tendo uma experiência de usuário ruim, está gerando um desinteresse pelo conteúdo ou então uma dificuldade de navegação, está correta. O que mais que pode estar errado? Eu estou mandando um usuário com uma página que não tem a ver? Eu posso estar adquirindo a pessoa correta, porém mostrando um conteúdo que talvez não seja mais adequado para o momento de compra ou para o momento de relacionamento. Eu posso estar, por exemplo, acabando de adquirir um usuário, e aí você vai ver pela métrica de novos usuários sobre usuários antigos. Então, como você consegue perceber, a taxa de usuários novos para usuários antigos, ela está relativamente alta. Então, eu estou tendo aí muito mais gente nova do que gente antiga. Isso é sinal de que eu não tenho tanta retenção assim ao longo do mês. Tá? Aí você tem outras coisas que você consegue ver a vida útil, né? Também. Valor de vida útil, essas coisas todas.
Mas isso faz sentido também. Significa que eu posso estar mostrando, tipo, já de cara, isso acontece muito. Assine nossa newsletter, por exemplo. Peraí, cara, a primeira vez que eu estou vindo no site, eu não sei nem... Já passaram por isso? Aqueles pop-ups horríveis de push notification, aquelas coisas todas. Assine nossa newsletter. Tá, mas quem é você? Sabe aquela história? Eu acabei de chegar. Ou então, entre no nosso programa de fidelidade. Tá, mas é a primeira compra que eu estou fazendo. Muito. E tá virando um novo banner. Um novo aquele banner pop-up. É aquela coisa de push. É basicamente a mesma coisa hoje em prática. O que mais? Se eu tenho uma alta taxa de rejeição, o que mais que isso pode estar acontecendo? De mídia a gente já viu. Pode ser a questão de usabilidade. O que mais? Pode ser o conteúdo propriamente dito, ou pode ser tudo ao mesmo tempo. Pode ser erro de mídia, que é muito comum. Eu estou com uma segmentação aberta demais, uma segmentação muito ampla. Ou não estou segmentando at all, que infelizmente é comum. Tipo, você consegue enviar a gente, mas você não está retendo. Que é o que a gente fala de análise de inbound, ou seja, de tráfego recebido, e análise de permanência. Se eu tenho um desequilíbrio entre quantos usuários estão chegando e como eles estão se comportando e como eles estão saindo, você tem realmente um problema. No Facebook você tem como saber mais ou menos quantas... Aqui você também tem, tá? Mas é que o Facebook é mais fácil visualizar. Quantas páginas, quantas vezes cada usuário visualizou um conteúdo seu ao longo de um período X. Que é aí quando você descobre a questão de qual usuário é mais fiel, propriamente dito. Tem uma informação aqui no GA, não sei se vocês chegaram a ver com o Otávio, tá? Eu não sei se... Foram 4 aulas ou 3? Tá. Então ele teve tempo para trabalhar isso. Mas é porque é muita, gente, é muita coisa já. Já é muita coisa. Ele entrou com vocês nessa parte de interesses? Categorias de afinidade? O que são essas categorias de afinidade? São basicamente, eu vou falar arquétipos, mas entendo arquétipos no sentido mais amplo, tá? São clusters, são categorias, são tipos, grupos de consumidores, que aí depois vocês podem entrar e ver a definição, não aqui, mas vocês podem entrar na ajuda do Google e ver a definição de cada um, que são categorizados pelo tipo de atividade que eles fazem online. Como que o Google consegue categorizar isso? Lembra que a gente falou que ele tem acesso ao meu Gmail, tem acesso ao Chrome, tem acesso ao Android, então ele consegue saber seus hábitos de navegação, e se você frequenta muitos sites, sei lá, de dança contemporânea, danças étnicas, dança não sei o quê, roupas de dança, é óbvio que ele vai te taguear, que falou navegue, né, também, que é o mesmo processo, ele vai te taguear como uma pessoa que talvez tenha interesse em dança, ok? E aí você vai ver, por exemplo, sports, aqui, sports and fitness, health and fitness buffs, por exemplo. Esse aqui, que é a parte de health and fitness, que é o pessoal provavelmente vai dançar para manter a saúde, ele vai variar ao longo do tempo quantos usuários você tem e você pode ter análise disso mês a mês. Se teu objetivo, isso é o equivalente ao que é na mídia paga, ao TRP, que é o Target Rating Point, ou seja, quanto de penetração você tem dentro de um determinado público-alvo. Ok? Deu para entender mais ou menos? Então aqui, se a tua análise é focada num tipo de público, é exatamente aqui que você vai pegar e vai seguir. Ok? Próximo passo. O que mais que vocês têm aqui? O objetivo da empresa nova? O objetivo de comunicação Isso. é atingir o maior número de pessoas. Tá, a gente não tinha pedido para dar um... Tudo bem. Vamos trabalhar com ele aqui agora, então, não tem problema. Tá um pouco genérico, né? Quando tá meio amplo. Atingir... É uma hamburgueria. Você pôs uma taxa. Por mês. De novos clientes. Objetivo de negócio. 100 pessoas por mês. 100 pessoas por mês? Tá tranquilo, é verdade. É que aqui eu pensei como se fosse um e-commerce, tá? Mas é só para fins educacionais. Então, qual que foi? Atingir o maior número de pessoas possível. Aqui a gente poderia transformar em atingir o maior número de pessoas dentro de um determinado público. Aí, infelizmente... Fala. Artesanal,
Acho que é daqueles de R$10, R$20 ou R$50. É daquele, o R$10 daquele que é o pão e o... É o podrão delicioso. O de R$20 é aquele... Exatamente. O de R$20 é o da padaria e o de R$50 é o tipo gourmet dos jardins. Vai ter que fazer uma estratégia para se tornar conhecida. Awareness, basicamente. Então, o que eu trabalhei nesse caso? Eu acho que eles acabaram mirando num lugar, mas acabaram acertando no outro. O ideal quando você trabalha com awareness, primeiro ponto, é uma hamburgueria que é física, não é? Temos uma loja física. Onde é essa loja? São Paulo, pode ser, né? Beleza. Se eu tenho uma loja em São Paulo e se eu tenho entregas em São Paulo, onde eu quero que venham as pessoas no meu site? São Paulo. Então você vai, é que aqui está programado para Estados Unidos, tá? Mas você vai nesta aba aqui, que é o geográfico, você vai ver o local e você pode controlar, aqui que está por país, mas depois eu mostro para você um exemplo meu aqui que eu posso abrir, que é um outro exemplo real. Aí você vai para a cidade e você acompanha quantas pessoas de São Paulo especificamente estão visitando. Eu vou trocar aqui um que eu tenho que eu nem, nossa, que eu nem terminei de configurar, que maravilha. Casa de Ferreira Espeto de Pau. Mas vamos lá. Esse aqui é de um site muito bom. Opa! www.apartamentoemteresópolis.com. Que bom! Peraí. Teresópolis não existe mesmo, né? Susto, né? Gente, eu tô mostrando o site não existe, porra. Tá, não, imagina. Gente, esse é um site super simples, tá? Isso aqui é uma coisa feita no Wix. Tá? Simples, ele teve custo 0, tá? Mas para que esse site serve? Oi? É simples, assim. E, gente, para que vocês acham? Não, é o apartamento da minha família que a gente quer vender. Porque eu desisti de ficar esperando o corretor. E eu falei, cara, então vamos tentar. Toda semana eu recebo uns contatos aqui direto. Então a gente colocou um formulário para lead. Aí já começa a ficar mais caro. Quanto tá? Se você quiser colocar uma fria, deve ser um carinho. Mas o frio eu não quero nem por um caralho. Pra quantidade de informação que eu vou ter que dar pros caras. Isso é verdade. Não. Não, mas a gente tá comprando Edwards. Tá de boa, não tá só orgânico. Assim. Esse site ele foi criado basicamente para usar Edwards. Por isso que eu criei um site rápido. Mas acabou que ficou tranquilo. Usei uma foto bonitinha e tal. Aí tem os dados principais, onde fotos. Não é isso que as pessoas querem ver? Então. Olha, teve até gente que já... teve gente que deu like. Que maneiro. Então é isso, gente. Esse é o site. E aí, esse site foi bem mal configurado aqui, mas está aqui, né? Vamos lá. Se é um apartamento em Teresópolis, de onde vocês acham que vai vir o tráfego? Basicamente, Rio de Janeiro, capital, Teresópolis, Niterói, Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Iguaçu. Goiânia já é estranho? Mas, a princípio, gente, você sempre tem uns tráfegos estranhos assim, tá? São Paulo. Oi? Pouco. Tem pouco. Não, gente, mas tudo bem. O que importa é o seguinte. O grosso tá ok. Beleza? Por quê? Porque eu estou usando mídia também. Se começasse a aparecer pessoas... Por quê? Porque o meu objetivo com este site é vender um apartamento que está localizado em Teresópolis. Se meu objetivo de negócio é vender um apartamento que está localizado em Teresópolis, meu objetivo de comunicação vai ser falar com pessoas que têm o potencial de comprar, pessoas as quais estão ali num raio de X quilômetros de Teresópolis, que são as cidades do Rio de Janeiro, Teresópolis, Niterói, Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Iguaçu. O Note 7 é quando ele não consegue identificar, tá? Acho que o Otávio deve ter comentado isso com vocês. Petrópolis, que é do lado, tal. Então, a princípio, estamos indo bem. Você acha até que está indo bem, 1.100 pessoas por mês.
para um site que é só uma venda de um apartamento. Então, nesse ponto do Google, está relativamente ok? Ok. Como que você junta esse material se você vai fazer um relatório? A gente exporta, por exemplo, e aí que ele vai exportar a visão que eu estou... exportei exatamente a visão que eu não queria, mas tudo bem, desculpa. Esqueçam essa outra. Então, local, cidade. E aí, exatamente a visão que vocês exportam é a visão que vocês estão é a visão que vai ser exportada. Então, aqui, ele sempre vai abrir com o período de novembro, então, de 1/11 a 30/11. E aqui ele vai te mostrar exatamente as mesmas coisas que estavam lá na tabela que vocês viram. Então, a rigor, o bounce está bem alto, como vocês podem perceber. Você já cria a planilha de Excel direto? Já. Tá? Essa é a parte legal, assim. E aqui, se vocês depois quiserem, vamos lá, quero mostrar para o meu cliente a participação das 5 cidades. Então você vai e monta um lindo gráfico de pizza, que você adiciona rótulos de dados. Então, a parte interessante é, se o meu objetivo é mostrar quantos usuários de cada uma das cidades, cidades vizinhas, cidades de acesso. Pronto, você já tem aqui o primeiro slide do seu relatório. Voltando lá, se você quer trabalhar em termos de... Pronto. Que aqui você pode pegar dia a dia quantos usuários você teve. Então vamos lá. Vou exportar de novo. Aqui ele vai me dar o mesmo gráfico que está aqui, que é esse aqui, ele vai me dar os dados que deram origem a esse gráfico. Então, esses 1.315 usuários são, na verdade, esses usuários aqui. Uma pergunta, são usuários únicos? Ou não são? Como assim, usuário único? Tá, vocês lembram da diferença de usuário e usuário único? Usuário é quando você, literalmente, um acesso, uma pessoa que acessa. Usuário único é quando eu tenho como garantir que é a mesma pessoa que acessou. O Pedro acessando hoje, aí eu vou, durmo e amanhã eu acesso de novo. São 2 acessos, porém, para um usuário. O Pedro é um usuário único. Eu tenho 2 usuários em termos de acessos, que vão gerar 2 sessões, mas quando eu vou analisar em termos de usuários únicos, é um usuário único, tá? Então, quando eu tenho unique users, eu tenho um pequeno problema, só para vocês saberem. Eu não posso somar na mão usuários únicos. Por quê? Porque eu não sei quais são os usuários. E aí eu vou estar com um problema que a gente chama de deduplicação. Ou seja, eu tenho vários usuários que vão ser somados várias vezes. Assim. Vamos passar agora... Então essa parte está mais ou menos ok? Eu não queria entrar muito em GA, porque GA vocês já pegaram relativamente bem com o Otávio. Eu queria entrar, na verdade, no Face. O que a gente tem aqui de interessante no Face? Eu vou pegar aqui um exemplo, mas aqui, gente, é só para mostrar, na verdade, onde que vocês pegam a coisa, tá? Não vou também violar nenhum sigilo de dados aqui, mas só para vocês verem o caminho. Bem, imagino que todo mundo está acostumado com o Facebook, né? Tá, obrigado. Ok? Não, gente, vai que, né? Tá, quando você tem permissões de acesso de administrador da página, ou de editor, ou de analista de informações, vai aparecer essa barra aqui. Essa barra, é porque tem um ponto só antes de eu falar sobre tudo isso. Em geral, a gente está muito acostumado a pensar em acesso a essas informações de social sempre via um scoop, o ex-scoop, né, da vida, um sprinkler, sempre via alguma ferramenta. A rigor, sempre que o pessoal pergunta, eu preciso de uma ferramenta de monitoramento, preciso de uma ferramenta de social para gerar os relatórios? Depende. A princípio, não. Por quê?
A maior parte das informações que todas as ferramentas recebem das mídias sociais vem das mesmas fontes, que é a tal da, vocês já ouviram falar, API. A API quer dizer Application Programming Interface, interface de programação de aplicações, de aplicativos em si. Ou seja, é na verdade como se fosse uma grande porta. É a porta pela qual você fala: Oi Facebook, tudo bem? Tudo bem, eu queria tal dado. E aí o Facebook te devolve tal e tal dado, ok? Só que o Facebook tem o mesmo acesso, basicamente, para plataforma 1, plataforma 2, plataforma 3, plataforma 4 e para você, inclusive, pegar diretamente. O que, em geral, as ferramentas fazem é deixar isso de maneira, às vezes, mais organizada, automatizar o fluxo de alguns relatórios, isso elas conseguem fazer. Mas se você está sem verba e quer montar seu próprio serviço de freela ou alguma coisa assim, você, a princípio, não precisa, você pode baixar o próprio Excel e trabalhar isso na mão. Você não precisa baixar uma ferramenta que faça isso. Tá? Só para vocês saberem que dá para fazer. Como que você faz isso? Basicamente, nessa coluna Informações. Se você abriu Informações, nessa parte de Informações, vocês podem até ver por aqui e tal, mas estão vendo essa parte de exportar dados? Uhum. Quando você clica aqui em exportar dados, ele vai abrir 3 opções: dados de página, dados de publicação e dados de vídeo. Vocês têm 2 planilhas com vocês. Uma que é de dados de página, que é o Page Posts, e a outra que é o de Post Insights, que são os dados de publicação. De vídeo a gente não vai entrar muito em detalhe, porque ele é muito específico e nem todo mundo tem necessidade de trabalhar com isso, mas se alguém tiver alguma dúvida, a gente comenta. Lembra que no Google Analytics a gente escolheu o período e tal, não sei o quê? Aqui a gente faz a mesma coisa. Ele está perguntando o que você quer, né, o tipo de dado, qual o formato, você pode escolher o Excel, que é o mais simples, qual o período, lembre-se que você pode escolher um período máximo de 360 e poucos dias, e é isso aqui, você pode usar todo o layout padrão. Então, só para vocês saberem, qual que é a diferença entre dado de página e dado de publicação para o Facebook? Isso. Por que é tão importante a ponto de ser trabalhado como 2 coisas diferentes? Porque são diferentes. Uma página tem 1000 requisitos, a publicação... Mas pensa agora, pensa com cabeça de um mídia, de um planner. Vamos lá. Você está certa, mas termos de análise, de possibilidade de análise, o que eu estou analisando um que eu não estou analisando no outro? O que é importante num que não é no outro? Nas publicações, curtidas, comentários, interações. Isso, estamos começando por aí. E página... Quantas pessoas vieram para minha página? Vocês estão percebendo que quando eu... Agora você pode falar de novo, tá? Vocês estão percebendo que, num lado, eu estou analisando... Isso é um ponto importante, tá, gente? Porque se vocês memorizarem isso, não precisa mais se preocupar em decorar. Num ponto, eu tenho o meu canal. E no outro ponto, eu tenho o meu conteúdo do canal. Essa é a diferença. Aqui, quando eu falo página, eu estou analisando a plataforma, a qualidade do meu canal de comunicação. Interação. Eu até tenho, mas vai ser interação no nível de canal. Ele não vai estar preocupado em quantas pessoas interagiram com um post, mas ele vai estar me dizendo, cara, hoje, ou então nos últimos 7 dias, tantas pessoas interagiram com a sua página. Por que isso é importante? Eu vou dizer para vocês que hoje em dia, eu, enquanto um cara da área de métricas, ligo muito mais para a minha força de canal do que para a minha força de publicação. Que não me ouçam meus amigos de criação, nem a galera assim, mas... Isso aqui, para mim, que é a parte de post, quantas curtidas teve e tal, não me interessa tanto. E a gente vai entender um pouco o porquê, mas sei que para os clientes de vocês é capaz de interessar. Da parte de página, então, a gente vai ver coisas como usuários únicos alcançados num determinado período, que esse é um dado muito relevante no Facebook e que as pessoas usam até meio pouco, isso também. Quantidade de interações que a minha página teve num dia. Muito mais interessante saber que tal publicação teve muitas curtidas
A gente tem uma diferença muito importante na plataforma Facebook entre interações que geram um resultado visível e interações que não geram um resultado visível para o público. Já pararam para pensar que se eu clico num link, esse tipo de ação é relativamente privado? Não vamos pensar, vamos demonstrar, né? Vamos clicar aqui. Vamos lá. Fábio, eu vou fazer umas interações aqui com você, tá, Fábio? Na página Internet Innovation. Vamos dar uma... Oi? Vamos lá. Então, na página aqui da Internet Innovation, legal. Se eu vier aqui, nesse do curso de Google, eu venho e curto, legal. Se você entrar na página da Internet Innovation agora, você vai ver que uma pessoa curtiu essa publicação e, a princípio, você vai ver que é o Pedro. Legal? Mas se eu clico aqui e clico aqui no site, né, no link para o site, beleza. Aparece para os outros usuários a quantidade de links, de vezes que um link foi clicado? Não. Isso não é uma interação? Talvez mais importante do que uma curtida seja exatamente eu seguir o link. E na parte de páginas eu tenho como, por exemplo, saber quantos links a minha página enviou, a página como um todo enviou para o meu site, se eu tiver tudo cadastrado, num período de um dia. Olha que coisa interessante. Então, isso é muito por isso que quando eu falo que a parte de post não me interessa tanto, é porque no fundo eu quero analisar o canal. E aí vai ficar um pouco mais prático agora, quando a gente pegar... Eu peguei esse modelo aqui de Page Insights, tá? Isso aqui é mais ou menos como o relatório vem. Pode abrir, é o Page Insights página exemplo, tá? De vocês aí. Como que eu faço a leitura disso? Eu vou só aumentar um pouco para a gente seguir agora aqui. Opa. Então, em geral, quando você vê métricas-chave, né, Key Metrics, você consegue imaginar que isso seja a parte mais importante, correto? Gente, lembra que a gente falou do dashboard ontem? Se eu chamo algo de key, se eu chamo algo de importante, é porque isso provavelmente é aquilo que é o que mais me importa ver naquele momento. Então, eu tenho cada aba dessas é um grupo de métricas diferentes. Vocês vão usar poucas abas dessas, tá? No fundo, vocês vão usar mais o que está aqui na primeira. Eu vou passar um pouco pela primeira só para vocês terem uma ideia do que é. Mas a leitura mais importante aqui é que no horizontal eu tenho o dia. Então, cada dia é uma linha. Na planilha de post que vocês vão ver, cada publicação é uma linha. São outros 500. Por que me interessa saber o que cada dia tem de diferente? No dia 31/3, a primeira métrica que a gente tem aqui é o número total de curtidas, que vocês gostam tanto, ou seja, o tamanho da minha base. 4.144.296. No dia 1º, 4.144.567. No dia 2, 4.144.000. Ou seja, uma base que é relativamente estável, correto? Gente, qual a variação de um dia para o outro, que é basicamente se diminuir novas curtidas e descurtidas, né, que é o líquido, vai dar 500 pessoas, basicamente. De um universo de 4.100.000, o que são 500 pessoas? Muito pouco. Então, a rigor, a gente está falando de uma base que é uma base madura, é uma base estável. Ela não cresce, mas também não perde. Isso indica, provavelmente, que ela não está usando mídia para aquisição de fãs, isso é um ponto importante, que você percebe o crescimento relativamente rápido quando você está fazendo isso, e, da mesma maneira, ela também não teve nenhum grande evento crítico. Como é que você percebe? Eu vou falar um exemplo que eu tive até da ESPN, na época que eu estava lá. Quando a ESPN fez aquela coisa de mudar o avatar para... Bem, esse é muito a ESPN, né? Porque a ESPN é bem justiça social também, essa parte legal de trabalhar lá. Ó, Watch ESPN, fazendo propaganda aqui. Mas quando a gente trocou o avatar... Essa bolinha é sensacional. Opa, tá dando muito bounce até.
Quando a ESPN trocou o avatar pro dia lá do orgulho LGBT, vocês conseguem imaginar, né, na internet brasileira, essa qualidade que é a internet brasileira, essa pluralidade de opiniões de pessoas assim super ponderadas, vocês conseguem imaginar o número de descurtidas que a página teve. Então, quando você começa a ver, ok, de repente você tem uma flutuação nesse número, isso pode ser um potencial indicador de crise. Isso é um ponto importante. Mas fora isso, não tem tanta utilidade, não. Chegando mais para a direita, você tem a outra métrica, que é uma coisa... só um ponto. A segunda linha sempre é a explicação do título. O tio Mark, ele foi muito legal com a gente e ele sempre coloca a explicação de maneira ali embaixo para você. Se você esquecer, o que significa você ter a definição da métrica logo ali embaixo. Então, o que são usuários envolvidos com a página? O número de pessoas que se envolveram com a sua página. O envolvimento inclui qualquer clique ou história criada. História pode ser um comentário, alguma coisa assim. Então ele está explicando exatamente o que significa. No dia 31/3, todas as publicações da minha página, sejam antigas, sejam feitas hoje e tal, não importa, pode ser uma publicação de 1 ano atrás que foi ressuscitada, não tem problema, isso é um ponto importante. Não está dizendo que são publicações do dia 31. São publicações, ele está falando que publicações da minha página no dia 31 geraram o envolvimento de 234.232 usuários únicos, nesse caso. Por que eu digo que são usuários únicos? Porque o Mark Zuckerberg disse que são usuários únicos. Está aqui, usuários únicos. Sim, ele tem como garantir, porque ele tem chave primária lá na coisa também. Isso é um outro ponto que a gente até comentou ontem também. No dia 1º de abril, eu tive 230 mil. No dia 2 de abril, eu tive 236. No dia 3, 214. No dia 4, 224. No dia 5, 162. E no dia 6, 109. Opa! Algo aconteceu aqui. Então, para ficar mais fácil vocês visualizarem, só vou pegar aqui, só para não ter que deletar isso aqui, ficar mais fácil. Basicamente, é isso que aconteceu. Ou seja, houve algo, ou então não houve algo aqui. O que em geral gera esse tipo de pico ou de vale, quando a gente está falando de um site, em geral, de um canal de Facebook? Uma página do Face. Provavelmente se eu dei uma treta, ia ser o contrário. Ia lá para cima. Porque isso é um ponto bom, porque isso não quer dizer necessariamente envolvimento positivo. Aqui eu não estou analisando a polaridade. Não, aqui é literalmente, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Aqui é muito mais um sinal de desinteresse. Não estou publicando coisas novas. Em geral é isso. Em geral, quando eu reduzo o meu ritmo de publicação, eu diminuo o meu pool disponível de entregas do Facebook. Por quê? Porque publicações antigas são menos entregues, obviamente, a não ser que ela seja ressuscitada por alguém importante, isso dá para fazer. Mas, a rigor, se eu paro de publicar num dia, o meu alcance começa a desaparecer. Ok? E, a contrário, mas não necessariamente se eu começo a publicar muito, eu vou aumentar meu alcance também para cima. Normalmente, quando o alcance cai, costuma ser por queda de publicação, mas quando ele sobe, costuma ser ou uma crise, ou então algum potencial imbróglio ali que a gente tem, ou mesmo até uma coisa super importante que a gente se esquece, mídia. Se eu colocar mídia, eu vou estar levando o número de usuários. Depois ele separa, tá? Usuários pagos e orgânicos, dá para você ter essa diferenciação. Ok? Outro ponto. Lembra que a gente falou muito sobre alcance? Lembra? Tranquilo? Lembraram disso? Nossa, eu nem lembrava dessa queda tão bizarra assim. Tudo bem. O que é o alcance? Definição de alcance. Temos a definição do Mark.
Número de pessoas para as quais qualquer conteúdo da sua página ou sobre ela apareceu na tela. Isso inclui publicações, check-ins ou anúncios. Pense o seguinte, toda vez que eu mostro um determinado conteúdo da minha página, o Facebook, quer dizer, mostro um conteúdo da minha página para um determinado usuário, isso está aumentando a minha exposição? Sim, né, gente? Legal. Se isso está aumentando a minha exposição, a gente está falando de uma métrica principalmente de awareness. Que a gente falou muito sobre, eu preciso divulgar para o maior número de pessoas, eu preciso tal. Legal. Aqui a gente está falando de uma métrica que é do grupo de métricas de número de pessoas. Muita gente. Aqui eu falo de pessoas de grupos, de grandes quantidades de pessoas, de usuários únicos propriamente ditos. O único problema é, eu não posso somar um para o outro. Por quê? Lembra que eu falei sobre usuários únicos? Provavelmente, desses 1.930.000 pessoas do dia, do dia 31, que é a primeira linha, eu vou ter várias dessas pessoas que também estavam aqui no dia 2. Então, se eu somar 1.930.000 com 1.197.000, a soma desses dois não vai me dar o número correto. Por quê? Porque eu vou estar contando vários usuários duas vezes. Se eu ainda somar de novo com o seguinte, eu vou estar contando vários usuários, alguns duas e alguns 3 vezes. Como que isso fica mais claro? O que vem logo depois na planilha que vocês estão vendo aí do alcance diário? É o alcance semanal. O Facebook ele trabalha com 3 grandes conjuntinhos de data. Cadê? Opa. Que é 1 dia, 7 dias e 28 dias. Diário, semanal e mensal. Tá? Mensal entre aspas porque né, é um pouco mais complicado. Não necessariamente ele chama só de mensal isso aí, mas você pode, por lógica, seria quadrisemanal. Né? 4 semanas, 4 vezes 7, 28. Mas, beleza. Pense como um mês. Pensa que o ano é feito de vários fevereiros. Tá? E aí a conta dá certo para vocês. Beleza? Tranquilo? Por que eu tenho essas diferentes formas de cálculo? Quando você tem um barquinho, qual que é a facilidade de você mudar o curso do barquinho? Eu estou em águas calmas, tá? Gente, move o leme e tal, beleza, tranquilo. Se eu estou numa lancha assim com uns 40 pés, assim, já da coisa. Já é um pouquinho mais difícil, mas dá também, dá para mudar. Só você não pode estar muito rápido, senão você demora um pouquinho mais. E se eu estiver num transatlântico? Ele vai mudar de curso, mas eu preciso um pouco mais de espaço, eu preciso um pouco mais de tempo, ele vai demorar um pouco mais. A lógica é a mesma em relação a 1, 7 e 28 dias. Se eu estou querendo analisar, isso é um ponto importante de hoje também, se eu quero analisar o impacto de mudanças relativamente rápidas, eu vou fazer uma análise diária. Se eu quero analisar o impacto de mudanças que são mais lentas, eu vou fazer o mensal ou o semanal. Por isso que, em geral, é muito mais interessante quando você trabalha num relatório de saúde da marca, alguma coisa assim, você analisar, na verdade, os dados referentes aos 28 últimos dias. Por quê? Porque ali já pega e já dilui eventuais picos e já trata isso como uma coisa mais harmonizada. Aqui você tem muito menos o efeito chicote da coisa. Aqui é o efeito chicote da variabilidade, como vocês podem ver exatamente aqui. Que aqui é o dos 28 dias. Aqui eu estou falando de alcance, alcance, alcance. Significa aqui que no dia 31 de março eu alcancei 193 mil pessoas. Aqui significa que no dia 31 de março e nos 6 dias anteriores, porque a gente está falando de 7 dias, eu alcancei 5.884.000. E aqui significa que no dia 31 de março e nos 27 dias anteriores a ele, eu alcancei 14.392.000. Aqui eu começo com 14.392.000 e termino com 14.392.000. Ou seja, a variação que eu tenho disso aqui é uma variação pequena.
Aqui, quando eu falo no semanal, eu já tenho uma variação na casa ali dos 10, 15%. Quando eu falo no diário, eu tenho picos aqui. Eu começo com 1.900.000, caio para 1.100.000, depois volto para 1.900.000, vou para 2.400.000, 2.600.000, 2 milhões e caio para 380.000. Então, se você quer analisar determinados impactos sazonais, você vai ter que pegar um período um pouco maior para você conseguir entender a sazonalidade fora das questões pontuais do dia a dia. Ok? Au. Ai, ai. A coluna já está um pouco coisa. Vamos lá. Tá. Deu para pegar então o porquê de cada uma delas? Tranquilo, gente? Só para mostrar o que eu acabei de falar de alcance, tá? Esse último dia aqui, que é o dia 6, se eu não me engano, o dia 6, eu esqueci o que é o mês 4, é o 6 de abril. Esse dia 6 de abril, que eu tenho 6.595.651 usuários únicos no dia 6 e nos 6 dias anteriores, certo? Então, se eu pegasse o dia 6 e os 6 dias anteriores e somasse, deveria dar isso aqui, certo? Lembra que a gente falou sobre usuário único? Se eu somar isso aqui, vai dar 12.695.651, quando na verdade o número de usuários únicos desse período é a metade disso. Ou seja, eu estaria contando literalmente 2 vezes a minha base se eu estivesse somando usuários únicos. Por isso que a gente sempre fala, não posso somar usuários únicos sem ter a certeza que eles são únicos. E nesse caso eu não tenho. Entenderam? Segunda diferença que você tem aqui. Eu tenho a diferença que ele tem 3 grupos de métricas. O que ele chama de total, orgânico e pago. O total acho que dispensa explicações, certo? O orgânico é tudo aquilo que não é pago ou que está fora da janela de atribuição do pago. O que é janela de atribuição? Vocês lembram do Otávio falando isso? Ou eu falando disso ontem também? Em mídia, a janela de atribuição é o período que você vai considerar que uma determinada ação originada em mídia, se ela tiver terminado a ação que você queria, significa que ela foi de mídia. Se eu tenho uma determinada ação que ela começa hoje, e essa ação que começa hoje, ela vai e termina daqui a uma semana, e a minha janela de atribuição é de 30 dias, beleza, ok? Se eu tenho uma ação que começa hoje, eu cliquei hoje no link lá dos anúncios, beleza, pensa que eu estou falando de hotel, tá? Cliquei lá no meu hotel no Google, e só fui fazer a compra daqui a 3 meses, por qualquer razão que seja, mas a minha atribuição é de 30 dias, eu saí da minha janela de atribuição e aquilo ali entra como se fosse uma compra originada do orgânico, do direto. Aqui a lógica é bem parecida. Quando eu falo de alcance orgânico, eu estou falando de alcance não pago. Tá bom? Por quê? Porque eu tenho logo em sequência o pago. E o alcance pago vai refletir diretamente aquilo que você vai ver também no Facebook Ads. Beleza? Ads é a parte de anúncios lá, da ferramenta de anúncios da plataforma. A parte de viral, eu nem vou explicar muito porque já está quase deprecado, se eu não me engano. Já está quase não em uso, tá? Então vocês podem até literalmente esquecer. É uma palavra bonita essa, deprecado. Segundo ponto que a gente tem aqui, a gente falou muito de alcance de um lado, e o segundo ponto é de impressões. O que são impressões? Muito bom. Então a gente vai... Posso usar essa página aqui? Ah, tá. Fazendo aqui um símbolo místico para vocês, tá? Olha que bonitinho. Então, atenção. Todo mundo viu? Ok? Eu acabei de fazer uma impressão deste anúncio. Finge que esse é o anúncio. Então, imprimi para vocês esse anúncio. Legal. Então, cada impressão não é nada mais do que uma vez que eu mostro um determinado conteúdo, um determinado criativo para um usuário. Então, cada um de vocês nessa sala é um usuário. Então, vou pegar 1, 2, 3, 4, 5 usuários que eu mostrei e vocês tiveram 5 impressões no primeiro momento. Mas eu mostrei a segunda vez para eles 2 aqui. É como se eles tivessem acessado minha página de novo. A mesma lógica de page views, tá, gente?
Por que é diferente eu trabalhar alcance e impressão? Ou usuários, no caso do Google, do site, usuários e page views. Por que as pessoas trabalham essas duas coisas diferentes? Uma, eu estou focado na entidade pessoa, na entidade usuário. A outra, eu estou focado na entidade evento. Então, uma impressão é, na verdade, um evento. Ou seja, é algo pontual que aconteceu. O usuário, eu posso ter o mesmo usuário, e se tudo der certo, eu vou ter o mesmo usuário impactado várias vezes. Que é o conceito, na verdade, de frequência, que é o número de impressões dividido pelo alcance, pelo número de usuários alcançados. Se eu mostro uma vez o conteúdo para 5 pessoas, ou seja, eu mostro 5 vezes, uma para cada pessoa, eu tenho 5 de alcance com 5 impressões totais. 5 dividido por 5 dá 1, correto? Dá um exemplo diferente, a impressão do alcance. Quando eu mostrei pela segunda vez para eles dois aqui, eu somei 7 impressões da sala, porém eu mantive 5 usuários. Ninguém mais apareceu de vocês. Então, vamos só, de novo, mais 2 impressões. Então a gente tem agora 9 impressões, só que para 5 usuários. Se eu calcular a frequência, eu vou ter 9 dividido por 5, que dá 1,8. Ou seja, na média, eu mostrei 1,8 vezes esse meu conteúdo, que pode ser um anúncio, pode ser uma página, pode ser alguma coisa para o meu usuário final. É assim que a gente calcula, na verdade, de mídia. É bem tranquilo. Ok? Não? Não, mas é tranquilo. É tranquilo, você vai ver que é bem fácil. Por quê? Porque aqui, o número de impressões, caso você se esqueça do que o Pedro falou, o tio Mark ele coloca também. Número de vezes qualquer conteúdo da sua página sobre ela apareceu na tela de uma pessoa. Ou seja, apareceu um post na minha tela é uma impressão. Apareceu um segundo post na minha tela da página, ou o mesmo post que já tinha aparecido, é outra impressão. Apareceu um check-in de um amigo meu na página do meu hotel lá, terceira impressão. Então, no fundo, qual que é a vantagem de você trabalhar com um e com o outro? O usuário, eu vou trabalhar para ter ideia da quantidade, literalmente, de pessoas que estão em minha base. O número de impressões eu vou trabalhar principalmente para ter uma ideia de frequência de visualização de conteúdo. É uma das métricas mais importantes de mídia, tá, gente? Por quê? Porque ela é simples, ela é intuitiva e ela é fácil de você calcular, tá? Eu posso ter uma frequência menor do que 1? Nunca. Porque matematicamente não faz sentido eu ter menos de uma impressão por usuário. Porque necessariamente, se eu mostrei uma vez para você esse conteúdo, você viu uma vez para uma pessoa. Eu não tenho como menos de uma pessoa ver. É tipo dividir por 0. Mesmo que mostre meio anúncio, ainda conta com uma impressão. Você tocou num... Acho que você mirou num lugar, acertou no outro. Você tocou num ponto chamado viewability, que é uma outra coisa importantíssima de mídia, muito em voga hoje em dia na discussão sobre eficácia de anúncio, etc. e tal. Mas, a princípio, os sistemas contam, normalmente, isso é chamado de impressão válida ou inválida. Tá? O que é uma impressão válida? Imagina o seguinte, imagina que eu mostrei que não chegou a carregar totalmente essa minha linda estrelinha. Opa, deixa eu pegar aqui. Que o meu site é meio lerdo, a internet 2,5G, e ele só carregou aqui, a pontinha, tá? Então vocês só viram isso aqui. Você não tem muita ideia nem do que é isso. Você não viu nem a marca, não viu nada disso. Ou seja, eu consegui passar alguma mensagem com essa minha impressão? Não. Foi efetivo? Muito provavelmente não. Isso, em caso do Facebook, é um pouco mais simples. Por quê? Porque é difícil o Facebook mostrar pela metade uma coisa. Você pode até passar rápido, isso acontece. Mas aí ele tem, eu não lembro do mínimo, se são 3 segundos ou alguma coisa assim. Mas ele tem um mínimo ali de tempo que você precisa ficar para ele considerar que foi uma impressão válida. Mesma coisa em relação à mídia display, banner e coisas assim. Você tem um tempo mínimo de carregar, que a pessoa precisa ter permanecido na página, e além disso ele precisa ter carregado, acho que você lembra? Mais 50% por 1 segundo e meio. 1 segundo e meio, não sei. 2 segundos. Alguma coisa assim. Então, se ele não carregar por mais desse tempo e eu não tiver, eu considero que é uma impressão inválida. O Google, gente, para quem está acostumado a mexer com o Google e as outras ferramentas de programática, ele já faz esses ajustes na hora de pagar.
Então, você deve... Normalmente é 1%, 2%, mas eles fazem uma devolução de dinheiro, às vezes de acordo com a impressão, que é considerada inválida. Cara, você não vai pagar por aquilo que efetivamente a pessoa não viu. Tá? Mas a dúvida faz muito sentido. Tá? Eu não posso ter meia pessoa, mas eu posso ter uma impressão inválida. Ok? Tá. Aí aqui de novo, minha coisa, diário, semanal, 28 dias, pessoas pagas, Tá. Aqui você vai ter uma coisa, mas o que eu quero chegar para vocês agora é na terceira aba. Vamos lá. Abra na terceira aba. Daily Total Frequency Distribution, ou distribuição total diária de frequência. Acharam aí? Eu só estou reduzindo aqui para vocês conseguirem enxergar direitinho, tá? A definição é o número de pessoas que a sua página atingiu detalhado por quantas vezes as pessoas viram qualquer conteúdo sobre a sua página. Traduzindo, a gente acabou de falar sobre frequência. Não falamos? Não falei que frequência é o número de vezes que um conteúdo foi mostrado dividido pelo alcance? Não acabamos de falar um pouco isso? Aqui ele está basicamente calculando o quê? Qual o nome da métrica? Daily Total Frequency Distribution. Então ele já fez um cálculo para vocês que aqui ele começa a fazer mais sentido em termos de usuários fidelizados. Por quê? Como que eu interpreto? Eu vou falar sentado porque eu mostro aqui para vocês, tá? Acho que fica mais... E vou ampliar um pouquinho no método Mr. Magoo aqui. Dá para ver melhor agora? Agora sim, né? Bem melhor. Você vê que no dia 31/3, eu tive 1.320.949 usuários únicos que viram um conteúdo da minha página. No mesmo dia 31, eu tive 235.328 usuários únicos que viram 2 conteúdos da minha página. No dia 88.000 que viram 3 conteúdos da minha página e assim até chegar a esses 78.692 que num dia foram expostos a mais de 21 conteúdos ou 21 vezes a um conteúdo da minha página. Como que você... Isso aqui eu trabalhava muito na ESPN, porque isso aqui era uma coisa interessante para a gente pensar. Basicamente, uma pessoa que vê, que é exposta para o meu conteúdo num canal como o Facebook mais de 11 vezes no dia, que tipo de pessoa é essa? Louca, mas ela é o que, basicamente? Ela é uma pessoa realmente que tem um contato com a minha marca. Ou que pelo menos que é uma pessoa que precisa ter um contato com a minha marca, certo? Ok? Quantas pessoas a gente viu que estavam na minha base, aí voltando lá para a primeira planilha, nesse dia? 4.144.296 fãs naquele dia. Quantas pessoas nesse dia, eu estou pegando aqui 11 para cima, mas você podia pegar 5 para cima, aí você escolhe qual é a sua definição de fidelidade. Pensando que isso aqui é a minha definição de fidelidade, somando esses dois, eu tenho... Pô, cadê a coisa? Não foi. Tá. Eu tenho 145.280 usuários únicos que foram expostos a pelo menos 11 conteúdos da minha página do Facebook nesse dia. Tá? Vamos dividir isso pelo total da base? Para ter uma ideia de qual o percentual disso? Na verdade é que... Eita. Aí... Opa. Eita, peraí. Acho que está dando uma travada aqui, mas... Vamos lá. Não, o problema é entre a cadeira e o computador. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar exatamente esse número daqui. Então, estou transferindo só para vocês verem a coisa. Então, esse aqui é o total de fãs e esse aqui é a soma de pessoas que viram 11 vezes ou mais. E fãs da página. Tá? Agora eu vou só chegar aqui para o lado
Vou reduzir isso aqui só para a gente entender um pouco melhor, tá? Então eu tenho 145 mil, vamos trazer isso aqui para baixo. Opa. Legal. Vamos agora criar uma métrica em cima disso, uma taxa? Eu vou pegar e dividir isso aqui, que é o número de pessoas realmente engajadas com a minha marca, que foram realmente expostas a um conteúdo da minha marca no meu canal. E eu vou... Cadê a divisão? Onde está a barra? Gente, a barra sumiu. Ah, não, gente, cadê a... Se eu não me engano, clicar, acho que 2 ou 3 botões. Alt-Q, você consegue. É. Alt-Q. Gente, mas que teclado diferente. Peraí. Alt-Q não vai? Não, deixa eu ver. Alt-R aqui. Ah, agora foi. Alt-R. Tô puxando isso para cá, transformando isso em percentual. Beleza. Então, o que a gente acabou de calcular? No dia 31, 3,51%. Agora que vocês começam a entender onde que vem aquelas métricas de que volta e meia sai no hype, né, meio mensagem. Ah, o canção orgânica é uma merda, não sei o que e tal. Basicamente, como é que eu interpreto isso? 3,51% da minha base foi exposta 11 vezes ou mais no dia 31. E esse número basicamente oscilou entre 3 e 2,5, digamos assim. E se eu quiser calcular quantas pessoas foram expostas uma vez ou mais, é só somar. Gente, vocês estão entendendo, né, essa conta que eu estou fazendo? Então, eu somo isso aqui. Opa, peraí. Tá, isso mesmo. Somo isso aqui. E divido isso por isso. Que, de certa maneira, não são números tão ruins. Significa que no dia 31/3, 47% da minha base de fãs, depois só vou explicar um pouco disso, porque tem um porém aqui, tá? Mas 47% do total, do número total da minha base de fãs foi exposto a um conteúdo meu. Isso não quer dizer, tá? Só um ponto importante que eu esqueci de falar, que todas essas pessoas aqui são fãs, tá bom? Elas podem ser pessoas que não são minhas fãs. Mas esse aqui é interessante para você ver o quanto de alcance efetivo você está tendo dentro da sua base, ok? Tranquilo? Então isso aqui é a mesma coisa, semanal. Tá? Vamos lá. Aqui a gente vai para outra aba. Gente, eu sei que está meio pesado, mas é o que a gente pode fazer, a vida. Vocês estão acompanhando? Então, tranquilo? Que é a parte de consumptions que ela tem, ou seja, de consumos de publicação. Lembra que eu falei sobre os cliques em links? Qual é uma das grandes utilidades que você tem do Facebook enquanto canal de uma empresa, alguma coisa assim? É basicamente para levar pessoas para o meu site, que é o que a gente fala da função de outbound do Facebook, ou seja, o Facebook enviando tráfego para um outro canal que seja um canal próprio. Por quê? Porque dentro do Facebook eu não tenho muito controle. É o Facebook que controla quem vai receber o conteúdo, o formato do conteúdo, essas coisas do gênero. O ideal é sempre levar para meu canal próprio, meu canal onde eu tenho controle, que é o que hoje o pessoal chama muito de owned media, owned mídia própria. Então, se eu tenho isso, a gente fazia muito na SPN. Onde que na SPN, vocês conhecem o site da SPN? Imagino, de boa, né? Legal. Onde que a gente ganhava dinheiro no site da SPN? Além dos projetos especiais, tal, com marcas, mas vamos entrar no site aqui. Ok, legal. Nossa, ficou horrível o novo site, tudo bem. Que eles copiaram do site gringo, né? Tudo bem. É sério, essa barra aqui, ela é interessante, mas não... Essa
Ela vai encontrar um monte de coisa que você não instalou, um monte de É coisa. tipo isso mesmo. Eu entendo, é por aí. Gente, isso aqui que está aqui em cima, está inclusive horrível, porque está ocupando um puta espaço de leitura da página, mas tudo bem, né? Não estou mais lá, deve estar dando lucro isso aqui. Isso aqui é um banner. Banner, turma, banner. Prazer. É isso aqui que gera dinheiro para a SPN, certo? Como que você vai ganhar dinheiro no Facebook? Você sendo a SPN. Difícil, né? Porque o Mark ele é muito controlador a respeito de tudo que acontece dentro da plataforma dele. Então, qual que era a estratégia que a gente tinha? Cada vez que publicava uma coisa aqui, era para levar para cá. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vou pegar um exemplo real. SPN Brasil. Opa. Aqui, cadê? Gente, onde está a SPN Brasil? Espera aí, calma. Ah, Mundo SPN. Nossa, que vergonha. Trabalhei lá 2 anos e pouco e não lembro do título da página. Tá, vamos lá. Ok. Momento marcante, camisa de Lugano e sonho com título. Arboleda concede entrevista. Eu quero que a pessoa veja a entrevista no Facebook ou que ela veja a entrevista no meu site? Por quê? Vamos testar, então. Vamos lá. Opa. Então vamos dar play? Vamos dar play. Tchim, tchim. Acabamos de ganhar dinheiro aqui. Lembre-se que o custo de vídeo é mais alto, o vídeo paga mais. Então, basicamente é esse efeito que eu queria. Eu quero usar esse canal para captação e vou usar nesse canal para ganhar dinheiro. Inclusive, esse... Seria uma estupidez publicar esse vídeo direto na face. Não necessariamente. Tem a estratégia do esporte interativo. Qual que é a vantagem de você publicar, aí pegando... ele fechou, exato. Mas... Acho que foi por isso. Não, foi uma briga da... Briga não, foi uma questão da Turner lá também de... Ó, eles estão fazendo inclusive um live neste momento. Mas esse aqui é um vídeo. Qual a estratégia? Vocês me digam. Me digam. Ambas fazem sentido, tá? Mas me digam, por que vocês acham? Deixar o vídeo rolando aqui. E isso me gera... que, mais precisamente 1 milhão e pouco, mas isso me gera... engajamento, mas... pensa o seguinte, eu sou... E aí pensa no esporte interativo no início e pode pensar agora também que ele está sem canal na TV, né? Que ele está no Space e outras coisas. Eu sou novo na área, eu não tenho awareness, ninguém me conhece. Se eu coloco o vídeo no Facebook, o vídeo é o conteúdo mais premium que o Facebook tem. Ele valoriza muito o vídeo. Live, então, mais ainda, tá? Então não é à toa que o Facebook ele tem uma área, o Facebook Latam, inclusive, que é essa área aqui no Brasil, ele tem uma área específica de media partnerships, parcerias de mídia para a parte de esporte. Não é à toa, porque esporte engaja. A pessoa passa 5, 6, 7, 10 minutos vendo os melhores momentos do gol de não sei o quê, os melhores momentos da NFL, os melhores momentos do Raio Parta. Ela passa e ela vê várias vezes. Então, quando eu faço isso aqui, o algoritmo do Facebook ele entende que esse é um conteúdo relevante. Ele começa a mostrar mais da página do esporte interativo para as pessoas. Isso me gera o quê? Conhecimento de marca. Se meu objetivo é reconhecimento de marca, é awareness, é engajamento, e se eu sou um player que é novo no mercado, cara, enche de vídeo, faz enquete. Gente, a estratégia do esporte interativo sempre foi essa. E assim, o esporte interativo a gente zoava um pouco, nossa, mas que lixo. Porque é feio, é tosco mesmo, cara. Tipo, curte ou compartilha, é joguinho, sabe? Cara, mas isso faz sentido. Por quê? Porque quando você faz... É um total sucesso, né? Muito. Tem, em termos de fãs, são mais de 16 milhões, é um dos principais do Brasil.
Só perde, acho que Guaraná Antártica. São poucos que tem mais do que isso. Gazeta, né? Lembra? Oi? Gazeta, eles começaram, né? Passar um Tentaram, mas aí... A gente chegou a passar, não jogos, né? Mas aí eu posso até abrir para vocês agora, que agora é mais tranquilo. A gente sempre teve condição técnica de passar os jogos. Sempre teve. Sabe qual é o processo de você plugar uma coisa no live do Facebook para uma TV? É você, vou dizer como era. Você pega o telefone, liga para a central técnica e fala: oi, eu preciso jogar o sinal que está vindo lá da antena pro Facebook. Legal. Foi. Esse é o processo técnico. É muito simples. Por que isso não era feito? Questões de direitos. As ligas não deixavam, a UEFA agora está deixando, mas antigamente, se você pensa que você paga 140 milhões de reais pelos direitos de uma Champions League na TV, dificilmente você vai passar isso na internet. Agora é que eles estão começando. Gente, é a mesma coisa com o Brasileirão, mesma coisa com qualquer campeonato. As TVs ainda são a principal fonte de receita, então a internet é um concorrente. No caso do esporte interativo, foi um pouco diferente. Porque o problema do esporte interativo naquela época era basicamente o quê? Entrar na grade das operadoras de TV por assinatura. Para isso ele precisava o quê? Ser conhecido e as pessoas falavam: eu quero esporte interativo. Deu certo. A parte de page é basicamente isso. Deu para pegar, mais ou menos? Tá, então eu vou pegar só uma coisa que isso aqui dá um certo orgulho. Porque fui eu que fiz. Então vamos ver se ainda tá. Chá das 5, peraí. Acho que eu vou achar no Google, na verdade. Ah, tem. Nossa, você tem uma ideia. Essa época eu ainda estava lá, 2016. Isso foi um live, tá, gente? É que a imagem até era para estar melhor, mas é que aqui não está tão em alta, mas daria para colocar. Ela foi em alta para o Facebook. Tá, daqui a pouco já entra o Fábio, tá bom. Merchan, né? Gente, é uma TV, né, gente? Pô. Vinheta. GC. Gravado em estúdio. Aí vai, beleza, basicamente de entrevista. O Jean, que vocês devem ter visto na TV também. Então, assim, basicamente é um programa, tá, gente? A gente fez esse programa no estúdio. Esse programa é um xodó meu, tá? Porque foi eu que fiz, eu que montei. Eu basicamente produzi esse programa. A gente conseguiu um estúdio porque ninguém queria o estúdio, porque o estúdio é feio, escondido e... Tipo, é sério, esse é o tal do Estúdio 3, que é lá embaixo e tal. Então, assim, ficou, né? Porque beleza, e manda todo mundo pra maquiagem e faz e passa, beleza. E a gente tinha mais ou menos, deixa eu ver se tem aqui. Esse aqui foi do início, esse aqui teve 9 mil visualizações, mas em geral a gente tinha entre 20 a 25 mil visualizações de cada programa desse, que era mais do que alguns programas da TV, só para vocês terem ideia. Então, assim, foi você que perguntou, cara, dá para transmitir. Tecnicamente é possível já há muito tempo. Você só não faz isso porque senão a UEFA briga com você. Por último, gente, vamos lá. Abram na parte de Post Insights. Então a parte de canal ficou ok, da página, tranquilo. Parte de post para a gente terminar aqui, que é o segundo lado. Que aí, ao invés de ter cada linha sendo... Aqui eu troquei por num, link, texto da mensagem e tal, só para disfarçar qual é o canal de onde isso veio, tá? Qual é a página. Mas, em geral, você teria aqui um número, um string, depois quem tiver a própria página pode fazer esse exercício. O texto da mensagem ele vem aqui e aqui vem o link, que é o tal do permalink, o link permanente. Que você daqui, se você clicar esse link que vai estar nessa página, você vai direto link permanente. Ele vai direto para a publicação no Facebook, o que é muito prático para você colocar relatórios. Qual que é a diferença desse relatório? Desculpa. Qual é a diferença desse relatório para o outro relatório que vocês pegaram alguns minutos atrás? Aquele de alguns minutos atrás é o de página. Aqui, cada linha não é um dia. Cada linha é uma publicação. Tá? Então, aquele, eu interpretava o quê? Naquele dia eu tive tantos usuários fazendo XYZ.
Aqui, como que eu interpreto? Vamos lá. Aqui ele falava, no dia tal eu tive tantos usuários fazendo isso. E hoje como é que eu interpreto o troço? Nesse post, teve tantos usuários fazendo... Sim, é exatamente isso. Mas é a mesma coisa. Lembra que a gente falou sobre alcance? Neste post da linha 1, que eu vou colocar da linha 2 só porque ele tem números mais fofinhos, assim. Vou pegar esse aqui. Vou só colocar de amarelo só para a gente identificar. Então vamos lá. Vou só aumentar. Então, alcance total, alcance orgânico, alcance pago. Beleza? Acabamos de ver o que é cada um, certo? Então, nessa publicação até esse momento eu tinha 936 usuários únicos alcançados, sendo 936 usuários únicos alcançados via orgânica e 0 alcançados via paga. O que isso nos diz de cara? Não. Que eu não foi patrocinado a princípio. Ou se foi, ainda não entrou. Beleza? Porque se você for para baixo... Opa. Aqui. Você tem, por exemplo, essa aqui já foi patrocinada. Então ele vai mostrar tudo junto, tá? Isso aqui era de cara, a gente já olhava. Mas você vê que aqui do lado ele já está na parte de impressões. Por que então ele me mostra? Lembra que lá ele mostrou também alcance e impressões. Aqui ele mostra alcance e impressões. Só que aqui ele mostra alcance e impressões em termos orgânico e pago. Ele não mostra alcance e impressões em termos de 1, 7 e 28 dias. Por quê? Porque não me importa, no fundo, quando ocorreu aquele alcance, quando eu estou analisando o post. Me importa, na verdade, o total, que é o tal do vitalício, por isso, né, o lifetime value que ele tem aqui, que aquele post, durante toda a sua vida útil, angariou 936 usuários únicos alcançados. Desses 936 usuários únicos alcançados, isso foi feito em 1.070 impressões. Lembra que a gente falou sobre a diferença entre impressões e alcance agora há pouco? Se eu dividir esse número por esse aqui, vai dar pouco mais de 1. Se eu dividir esse aqui por esse aqui, já dá 1.2. Quando que eu vou ter impressões mais altas? Em conteúdos que as pessoas tendem a consumir mais de uma vez. Que tipo de conteúdo em geral é esse? Conteúdo técnico? Uma possibilidade. Conteúdo de humor, muitas vezes. Conteúdo de esporte, costuma acontecer. Tipo, melhores gols da rodada. Vi uma vez. Legal. Putz, tá lá. Opa, vamos ver de novo. Melhores gols da rodada. Cara, gatinhos fofinhos, criancinhas, bebês. Essas coisas, gente, você vê mais de uma vez. Cada vez que você vê mais de uma vez, é mais uma impressão. Indo aqui para o lado, parte de usuários envolvidos. Ou seja, número de usuários únicos que se envolveram de alguma maneira tal, por exemplo, curtindo, comentando, compartilhando. Ou seja, a gente está analisando agora, primeiro, quando a gente fala de impressões e alcance, a gente fala de uma métrica de broadcast, ou seja, de awareness, propriamente. Quantas pessoas eu cheguei com essa publicação, ok? Mas o próximo passo é quantas pessoas dessas que eu cheguei, a quantas pessoas eu consegui efetivamente que fizessem algo. Então, gente, é quase um funil de conversão. Eu tenho que nessa minha publicação tive 936 pessoas atingidas. Mas dessas 936 pessoas, apenas 40 fizeram algum tipo de interação com a minha publicação. Ora, pega 40 e divide por 936, por favor, gente. Não vou fazer isso aqui, vocês façam por aí, por favor, quanto dá. Uma pergunta. Ele sempre vai me dar os resultados em usuários únicos? Não, impressão vai ser em número de impressão. Ah, tá. Só impressão, mas... Não, alguns, por exemplo, curtidas, comentários e compartilhamento, você vai ter as duas possibilidades. Você vai ter, tipo, usuários que curtiram, comentaram ou compartilharam, que é basicamente os usuários envolvidos que a gente está falando, ou número de curtidas, comentários e compartilhamentos. E veja, você pode ter mais curtidas, comentários e compartilhamentos do que número de usuários que curtiram, comentaram e compartilharam. Por quê? A pessoa pode comentar mais de uma vez. Também tem esses pequenos pontos, assim. Você pode até compartilhar mais de uma vez.
Então, certo, você pode descurtir e curtir. Tem umas coisinhas ali que mexem com esse número. Então, mas dividiram aí? Quanto dá? 0,043, o que dá 4,3%. Ok? Então, se eu tenho 4,3% das pessoas que foram atingidas por algo, se envolveram com algo, o que eu estou falando para vocês na prática? Qual a coisa que vocês veem em 5 a cada 5 palestras de social media? Qual o nome disso? Pessoas às quais eu cheguei. Dessas pessoas, um grupinho pequeno de 4,3%, o alcance é o 100%. Desses 100%, 4,3% fizeram algo. 4,3% é o quê? Como que eu posso chamar isso também? Taxa de? Não, pode ser, é um tipo de conversão, mas tem um nome muito mais bonito. Gente, como é que vocês calculam taxa de engajamento? O que vocês acham que é a taxa de engajamento? Não seria essa a definição de engajamento? Pessoas que fizeram algo, dividido por pessoas que poderiam fazer algo. Porque se eu não fui atingido, eu não posso fazer algo, por definição. Então, a forma mais simples de vocês calcularem taxa de engajamento é fazer esse funil. Beleza? De tantas pessoas que eu cheguei, tantas pessoas fizeram algo. O número de 4,3 ele está super dentro de uma taxa de engajamento razoável. Qual que é a parte mais... Agora falando bem dos redatores e dos produtores de conteúdo. Qual que é a grande utilidade dessa divisão? Vou fazer essa divisão aqui só para vocês terem uma ideia de como é que ficaria isso na prática. Eu vou criar aqui uma coluna, tá? Para dividir esse valor aqui, que é a conta que vocês fizeram, tá? Agora, esse valor aqui por esse valor aqui. Que obviamente vai aparecer 0, mas aí quando você começa... Tava certo a sua calculadora. Sua matemática estava ok. Vou só pegar aqui nos primeiros. Olha que interessante. Esse aqui teve 21% de taxa de engajamento. Porque ele teve 27 pessoas que fizeram alguma ação. Porém, quando você começa a analisar, você vê que, na verdade, o denominador é muito baixo. Ele só chegou a 124 pessoas. Em termos de taxa de engajamento, esse post é um sucesso? Talvez seja muito bom, mas ele talvez tenha sido muito bom nichado. Porque ele atingiu muito pouca gente. Agora, das muito poucas gentes que ele atingiu, ele basicamente engajou 1 a cada 5. Ok? Quando que isso acontecia lá na ESPN? Quando a gente falava de esportes muito nichados mesmo. Então, se eu falava de ginástica olímpica, o alcance era tipo 1/5 do alcance normal. Ele entregava para pouca gente, mas em geral entregava para quem tinha interesse em ginástica olímpica. E essas pessoas, como nunca viam conteúdo sobre ginástica olímpica, acabavam tendo algum tipo de ação, nem que seja uma curtida. Quando que você tem um caso interessante para quem trabalha com conteúdo? Esse aqui, por exemplo, vamos lá, pegar um que teve, esse, 8,9%. Só que o alcance dele foi grande, 8.100. Então, aqui a gente está falando basicamente de um post que foi um sucesso. Vocês concordam? O que eu faria nesse caso? É que aqui, gente, eu escondi por questões de privacidade, mas aqui você tem qual que seria o texto, né, o criativo, o texto do criativo, o tipo, que é o link, e aqui você tem um link permanente. É só você clicar aqui que ele vai te direcionar lá para a página do post. Então, isso para você fazer relatório é uma forma bem simples. Não, e dá um baita insight para o produtor de conteúdo ver Sim. o que está pegando. O que você está conseguindo engajar, o que você não está conseguindo engajar, etc. A outra parte que vocês têm aqui, a penúltima coisa de hoje que a gente vai ver, é a terceira aba, que é o tipo de número de histórias, que eles chamam de histórias criadas, que não é nada mais do que os famosos curtidas, comentários e compartilhamentos. Está tudo aqui, só que está tudo aqui resumido. Está tudo aqui numa planilha de Excel que você pode tranquilamente montar gráficos e trabalhar de maneira sem ter que contratar um sprinkler da vida para fazer isso para você. Então já está tudo montado.
Como é que eu interpreto isso? Vou pegar um post aqui e dar uma... né? Esse post de amarelo, ele teve 126 curtidas, 7 comentários e 1 compartilhamento. Cara, 126 curtidas é bom? É. Vamos ver que post foi esse. Cara, esse post aqui teve 36 comentários. Putz, isso é bem mais do que os meus outros posts. O que aconteceu aqui? Aí você abre e vê. Então você começa a gerar insights que vão te dizer por tipo de conteúdo, qual o conteúdo mais propenso para uma determinada ação. Você faz, na verdade, uma engenharia reversa. Você pega o seu histórico, nada melhor para você do que o seu próprio histórico, e fala, cara, para o meu público, que eu já estou trabalhando, toda vez que eu faço um conteúdo usando esse call to action, usando essa temática, usando essa experiência, digamos, ou esse formato, ele me gera mais engajamento do que o outro conteúdo tal. Putz, então sempre que eu quiser gerar engajamento do conteúdo tal, eu vou trabalhar com esse, formato. E por último, porque, desculpa, mas minha voz está indo para o espaço já. Não, já se foi. Basicamente, mas vamos lá. Por último, temos aqui... Não precisa de mais não, Fábio. É que tá de boa. Se bem que eu acho que agora, já que você se levantou, agora vai precisar. Então, peraí. Vamos lá. Por último, a gente tem aqui a última coisa, que é o Lifetime Consumptions, ou seja, que é por tipo de consumo. Lembra que eu falei para vocês sobre a questão dos cliques em links? Essa é a quinta aba, tá, gente? Dá. Obrigado, querido. Essa é a parte legal. Ou seja, hoje a gente falou sobre alcance, a gente falou um pouco de engajamento e agora a gente vai falar sobre conversão. É aqui que quando eu fiz aquele troço de clicar no link da ESPN e ir para o site, eu vejo quais os tipos de conteúdo foram os conteúdos que mais me geraram cliques de saída. Gente, isso é muito legal quando você quer dar uma potencializada no seu próprio tipo de conteúdo. Ou seja, eu quero tirar a pessoa do Facebook e trazê-la para o meu site. A parte legal é que isso aqui ele não é visível para os outros. Então, esse post aqui eu tive 8.453 cliques em links. Claro que eu não vou colocar aqui o que é, né? Porque eu dei uma anonimizada. Mas, normalmente, em sites, por exemplo, de esportes, e o esporte interativo era mestre em fazer isso, treinador de grande clube da Série A está perigando de ser demitido. Clique e saiba qual. É sério, gente. Clickbaiting. É isso. As pessoas fazem isso. Clickbaiting, bravo. Mas é isso aqui que gera essa quantidade de links. De cliques em links. Clickbait. Caça-clique. Literalmente. É super caro também. Quem sabe quer saber que você tem que surgir na próxima temporada e clica aqui, né? Eu teve disso do meu time. Eu entrava sempre porque tava com uma. Era uma enquete que era fazer Deus. Gente, mas assim, não há nada de errado com a questão do clickbaiting. Qual que é o problema? Você perde um pouco de credibilidade jornalística se você é um veículo de imprensa, você faz isso o tempo inteiro, porque isso é associado com uma prática sensacionalista. Então, assim, pelo menos assim, eu vou falar pela minha experiência de ESPN. Qual que era o meu direcionamento lá para o pessoal? Fala, gente, e os jornalistas super concordavam e adoravam, porque eles também não curtem clickbait, em geral. Porque na faculdade eles aprendem, cara, eu preciso dar pelo menos a notícia, eu preciso, quem, quando, como, são as 5 coisas, eu esqueci do lead lá que tem que ter. Esqueci, mas basicamente tem que ter lá explicando o básico. O saiba mais é quem quiser se aprofundar, mas eu preciso dar ali no headline pelo menos o básico para a pessoa saber. Então a gente sempre colocava assim, técnico do Flamengo está ameaçado de demissão. Entenda os motivos. Aí se você quiser, você clica e vai. Então as pessoas pelo menos não xingavam a gente. Gente, tem muito mais coisa por aqui. Só um último ponto. Desculpa. Esse no final que tem aqui de negative feedback ou comentários negativos, só não achem que isso aqui, na verdade, é comentários negativos de comentários ruins.
Tá? Ele não está analisando se o comentário é ruim. Ele está analisando, na verdade, se a ação é uma ação que gera resultados negativos para o algoritmo. Que ações são essas? Quando você clica em esconder um determinado conteúdo, quando você reporta como spam, quando você, a partir daquela publicação, você descurte a página, ou quando você manda esconder todas as publicações daquela página. Significa que você não gostou daquele conteúdo e aí você é penalizado por isso. Dá para você ver também, e isso é uma coisa interessante para os produtores de conteúdo, quais são os tipos de conteúdo mais odiados pelo seu público também. Ok? Não deu muito tempo, desculpa também, acho que eu acabei me estendendo em alguns passos para a gente fazer o modelão de relatório, mas acho que deu para pegar pelo menos as principais componentes, certo? Minha dica para vocês, gente, eu peguei um voo rasante aqui nas principais métricas de Face, mas no fundo elas vão se dividir nesses 3 grupos. Métricas que são relacionadas ao alcance, que é basicamente alcance e engajamento, alcance e impressões. Métricas relacionadas a engajamento, ou seja, interação, curtidas, comentários, compartilhamentos, essas coisas assim. Métricas relacionadas à conversão, que aí você vai falar principalmente em cliques e em links. No fundo, todos os objetivos de comunicação nessa plataforma vão acabar indo para esse grupo especificamente. Ok?